Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre a avaliação de jogos educacionais. Vamos discutir sobre algumas métricas e também alguns indicadores. Um assunto de extrema relevância. Eu quero começar a minha conversa com uma frase preliminar que basicamente vai embasar tudo que nós vamos tratar ao longo dessa jornada. O texto base diz o seguinte: a avaliação de jogos educacionais é um processo essencial para medir a eficácia desse recurso no desenvolvimento de habilidades e conhecimento dos alunos. É importante definir métricas e indicadores específicos que possam ser usados para analisar o desempenho dos jogos e seu impacto no aprendizado do estudante. Para realizar uma avaliação precisa, é importante definir métricas e indicadores claros que possam ser usados para analisar o desempenho dos jogos educacionais. Queria iniciar minha conversa com você pensando sobre métricas de engajamento. Veja o textinho curto que vai ser exibido na tela. O textinho diz o seguinte: o engajamento dos alunos é um fator crítico para o sucesso de um jogo educacional. Essas métricas, elas incluem diversos aspectos, como o tempo de jogo, a taxa de conclusão, que fornecem insights valiosos sobre o envolvimento dos alunos, dos estudantes. Alguns itens que nós podemos colocar, por exemplo, é o tempo de jogo. Monitorar o tempo que os alunos passam jogando é uma métrica importante para avaliar o interesse dos alunos dentro do jogo. Os alunos passam um tempo significativo jogando, isso indica que o jogo ele é envolvente e atrai atenção. Nós podemos coletar dados, né, sobre o tempo médio do jogo por aluno, para poder conseguir identificar se o jogo está mantendo o interesse dos alunos por períodos adequados. E perceba que tempos excessivamente longos ou curtos podem indicar problemas de equilíbrio ou dificuldade do jogo. Por exemplo, se os alunos eles jogam por muito pouco tempo, pode ser um sinal que o jogo é muito difícil ou é pouco interessante. Outra métrica interessante que nós podemos colocar é a taxa de conclusão. A taxa de conclusão mede quanto os alunos concluem o jogo ou as atividades propostas. Alta taxa de conclusão sugere que o jogo ele é eficaz em manter o interesse dos alunos até o final. Comparar a taxa de conclusão em diferentes grupos de alunos ou diferentes jogos pode fornecer informações sobre a eficácia do jogo. Uma baixa taxa de conclusão pode indicar que o jogo é muito desafiador ou não é suficientemente atrativo. Pode sugerir a necessidade de ajustar o nível de dificuldade ou adicionar elementos mais envolventes para que o jogo ele possa atingir aí esse objetivo. Considere um jogo de matemática que os alunos precisam resolver problemas para avançar nas fases. Se a maioria dos alunos consegue concluir todas as fases do jogo, isso indica que o jogo está desafiando os alunos de forma adequada e mantendo interesse. Por outro lado, se poucos alunos conseguem concluir o jogo, pode ser necessário revisar a estrutura do jogo ou o nível de dificuldade para garantir que ele seja mais acessível e envolvente para todos os estudantes. As métricas de engajamento, como o tempo do jogo e a taxa de conclusão, são essenciais para avaliar o interesse do estudante dentro desse jogo educacional que nós estamos colocando. Esses dados podem ajudar a ajustar o jogo para torná-lo mais eficaz e manter os alunos envolvidos e motivados com essa prática. Outra questão que eu gostaria de colocar são os indicadores de desempenho acadêmico, que é o próximo item. Diz o seguinte, essa frase preliminar: jogos educacionais devem contribuir para o desempenho acadêmico dos alunos, dos estudantes, né? É uma prática fundamental. Comparar as notas dos alunos antes e depois de usar um jogo educacional pode demonstrar o efeito do jogo, né, no desempenho acadêmico. Uma melhoria nas notas sugere que o jogo teve um impacto positivo no aprendizado dos estudantes. Coletar dados sobre as notas dos estudantes e avaliações antes e depois do jogo é fundamental para que a gente possa compor aqui a análise de dados. E a interpretação ela vai ocorrer, né, para que a gente possa tirar aí essa fotografia. Perceba que se as notas dos alunos melhorarem de forma significativa após o uso do jogo, isso indica que o jogo ajudou a consolidar o conhecimento e melhorar o desempenho acadêmico. Realizar avaliações antes e depois de jogar
pode ajudar a medir o quanto os alunos aprenderam com o jogo, com aquela experiência. As avaliações podem ser usadas para comparar o conhecimento dos estudantes antes e depois da experiência de jogo. Então, eventualmente, realizar um questionário, fazer aqui uma avaliação preliminar, certamente vai fazer toda a diferença. Considere um jogo de ciência que os alunos aprendem conceitos de química. As notas dos alunos em testes de química podem ser comparadas antes e depois de jogar, para poder avaliar se houve uma melhoria no desempenho acadêmico. Se os alunos obtiverem melhores resultados nos testes após jogar, isso sugere que o jogo contribuiu para uma melhor compreensão dos conceitos de química. Ou seja, os indicadores de desempenho acadêmico, como a melhoria das notas e avaliações pré e pós-jogo, são métricas cruciais para avaliar o impacto de um jogo educacional no aprendizado dos estudantes. Esses indicadores podem ajudar a determinar se o jogo está atingindo os objetivos de aprendizagem desejados e fornecer informações valiosas para ajustar o jogo para torná-lo mais eficaz, dentro dessa construção. Outro item que eu gostaria de trazer aqui é o feedback dos alunos, né? Um assunto de extrema valia. Vamos ler o nosso texto base sobre essa questão. O feedback dos alunos pode fornecer informações valiosas sobre a experiência de jogo. Os alunos eles podem expressar a sua satisfação com o jogo de diversas maneiras. É, por exemplo, através de questionários e através de entrevistas. Sobre os questionários. Aplicar questionários aos alunos após o jogo, para coletar suas opiniões sobre a experiência, é uma prática muito relevante para que a gente consiga tirar esse diagnóstico. As perguntas podem abordar sobre a jogabilidade, sobre os gráficos, sobre o conteúdo e outros aspectos do projeto. E as entrevistas também é uma prática que nós podemos utilizar com os nossos alunos. Realizar entrevistas individuais ou coletivas, em grupo, né, para obter uma compreensão mais profunda da experiência de jogo e as sugestões de melhoria que o aluno ele vai trazer. Eu queria pensar, né, sobre essa questão, sobre algumas dificuldades que os alunos podem relatar durante o jogo. Por exemplo, ele pode relatar sobre as mecânicas serem complexas. Então, os alunos podem apontar que parte do jogo com mecânicas difíceis de entender ou executar, é preciso uma explicação mais clara, é preciso rever essa dinâmica. Outra questão é o conteúdo desafiador. Pode haver questões relacionadas ao nível de dificuldade do conteúdo. Pode estar acima ou abaixo das habilidades dos alunos. Se estiver acima, vai dificultar aqui essa compreensão. Se estiver abaixo, os alunos ficarão desmotivados em continuar no jogo. Imagine um jogo de língua estrangeira em que os alunos aprendem um novo idioma por meio da interação e desafios no jogo. Os alunos podem fornecer feedback sobre os aspectos mais desafiadores, como a gramática ou o vocabulário. Se muitos alunos acharem o vocabulário muito complexo, difícil, é necessário ajustar o jogo para introduzir palavras mais acessíveis ou fornecer mais exemplos contextuais para que o aluno consiga entender todos esses aspectos de forma satisfatória. Nós vamos avançar mais um pouquinho para o nosso último slide aqui, que vai falar sobre a análise de dados do jogo. Diz o seguinte, o último texto. Os dados coletados durante o jogo podem ser analisados para avaliar seu impacto e a eficácia, né? Um aspecto de extrema relevância. Monitorar como os alunos interagem com o jogo pode oferecer informações valiosas. Por exemplo, a questão dos padrões de comportamento. Identificar os caminhos mais populares que os alunos escolhem ao longo do jogo ou os momentos em que eles ficam mais tempo em uma determinada fase é de suma relevância para que a gente consiga perceber se nós podemos aprimorar ou se nós podemos replicar aquela dinâmica que fez sucesso com os alunos. Outra questão interessante é identificar a preferência dos alunos. Observar quais aspectos do jogo os alunos consideram mais divertidos ou mais interessantes. Com base no tempo dedicado a cada parte do jogo, ou escolhas que estão sendo feitas, nós conseguimos trazer essa resposta, né, de uma forma muito objetiva. Pense comigo num jogo de história sobre a realização desse recurso. A análise de dados pode revelar que os alunos têm mais dificuldade com períodos históricos menos conhecidos ou complexos. Com base nessas informações, o professor pode ajustar as aulas para fornecer mais contextos, mais conteúdo
estudo e suporte para esses períodos que o aluno desconhece, que ele tem dificuldade, e propor atividades adicionais que abordem sobre esses tópicos. Ao analisar os dados do jogo, é possível tomar decisões informadas para aprimorar o jogo e também o seu papel como uma ferramenta educacional, ajudando os estudantes a alcançar melhores resultados de aprendizado. A avaliação de jogos educacionais é um processo contínuo e deve considerar métricas e indicadores diversos para garantir que os jogos eles sejam eficazes e avancem os objetivos de aprendizagem dos alunos. Com uma abordagem adequada de avaliação, os jogos podem adaptar e otimizar a dinâmica da aula e dessa maneira a experiência do estudante será aprimorada. Nós chegamos ao final dessa nossa discussão, dessa nossa aula, e o tema do nosso próximo encontro é Design Inclusivo, Acessibilidade e Diversidade nos Jogos Educacionais. Por enquanto, desejo para todos boa pesquisa e até a próxima. Tchau, tchau!